Olá, tudo bem? Estamos de volta com Paralelos da Informação para construir aqui também um debate diferenciado e hoje nós vamos falar de educação e a perspectiva da juventude com Lula presidente. Sabemos que já tivemos bons tempos e hoje nós temos aqui convidados especiais para trazer aí também a gente conversar sobre educação. Está conosco a professora Ayrton Rodrigues da Silva, a Rafaela Leg Marques e também a Stephanie Câmara. E nós vamos conversar com esse pessoal aí sobre este tema importante para a juventude, especialmente, que é educação. Vamos abrir com a professora Ayrton Rodrigues. Boa noite, professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Feliz dia do professor também. Boa noite, Aldo. Obrigado estender esse parabéns a todos os professores que estão na escuta aqui, saudar também as colegas que vão conversar conosco. O tema hoje é um tema muito instigante e falar com a juventude sempre é algo muito interessante, né? A gente que viveu a juventude intensamente na pastoral da juventude, no movimento estudantil, se constituiu enquanto liderança nesse espaço e hoje dialogar com a juventude em outros momentos, né? Uma juventude que nasceu já dentro do governo Lula, né? E que, por isso, talvez tenha uma condição especial de dialogar, porque hoje nós temos a possibilidade, vocês provavelmente estarão votando a primeira ou a segunda vez, né, entrando nessa possibilidade de votar, de escolher entre dois presidentes que já tiveram a oportunidade de governar. E há uma diferença oceânica entre eles, né? Tem um oceano no meio quando a gente fala na educação, principalmente nas políticas públicas voltadas para a juventude, né? As universidades, nós temos aqui grande exemplo das universidades federais, o ProUni, Pronatec, projetos na área de educação muito importantes que vamos abordar aqui com vocês, dialogando com a esperança sempre. É uma esperança, não uma esperança vazia em acreditar em alguma coisa estranha, não, é acreditar em alguma coisa que é factível, é possível, já foi feito e vai ser resgatado com o Lula como presidente. Grande expectativa, né? Esperançosa. Nós temos aqui uma já formada, direito, que é a Stephanie Câmara, e a Rafaela Leg Marques, que está se formando, né? Então, mesmo quem está formada, já está formado, tem que pensar em quem vai se formar, né? Quem está lutando para se formar tem que pensar no tanto conjunto, né? Porque vocês, tanto quem se formou, já viveu isso. Stephanie, qual é a tua expectativa e o que tu viveu neste mundo aí, o que você... porque não é só a tua vida, você convive na comunidade, né? Você sabe o que está acontecendo. Então, qual é a tua expectativa com o governo Lula, com Lula? As minhas expectativas são as melhores, porque eu sei que é um governo que investiu na educação. E além da comunidade, pensar no todo, eu também tenho 2 irmãos mais jovens. Apesar de eu ter me formado, eu me preocupo também com o futuro deles, logicamente. O meu irmão está terminando o ensino médio esse ano e tem a minha irmã que iniciou o ensino médio esse ano. E assim como eu tive a oportunidade de cursar o curso superior, eu gostaria que eles também tivessem. E também tantos jovens e adolescentes, eu acho que o governo Lula vem para trazer uma igualdade de oportunidades que no governo atual a gente não vê. Inclusive tem esse tema aí emergente, que foi o corte de investimentos nas faculdades federais. Então, a gente está esperançoso de melhora nos próximos anos que vem aí. Que show, que beleza. Professor Ayrton Rodrigues. A gente sempre tinha uma expectativa, eu com a minha idade, que falta 40 e poucos para 100, a gente lá atrás, a gente nunca imaginava ter a oportunidade, né, de se ter era um outro que se tinha, né, a oportunidade de fazer uma faculdade e os pais tinham que ralar para nós que somos, né, de uma origem mais humilde de trabalhadores. E hoje
E veio esse bom tempo, né? E depois veio o temporal e acabou com essa expectativa da gente fazer universidade, né? Toda o processo todo. Como é que o senhor que está na sala de aula, como é que se fala hoje na expectativa, né? O que se perdeu, isso que a Rafaela disse aqui, né? Tá lá e como é que eu vou tocar para frente a vida, né? Como é que dá para se analisar o que pensa hoje a juventude? Aldo, a fala da Rafaela, ela me emociona e me arrepia, porque é uma fala de uma juventude, de uma jovem que tem esperança de vida, que tem toda uma vida pela frente, e que o Estado brasileiro precisa investir nessa juventude, porque essa juventude tem um potencial muito grande. E eu resgato rapidinho aqui a minha história. Quando eu me formei no ensino médio, lá no ano de 96, dos 120 que se formaram comigo, apenas teve mais 2 continuaram na universidade. Ou seja, dá menos de 3%. São 3 de 120 que puderam continuar, e mesmo assim, pagando a universidade toda. Eu terminei de pagar a minha faculdade 10 anos depois de concluir, né, porque eu não tinha condições, meus pais não tinham condições, eu trabalhava e me mantinha, e tinha uma bolsa de 50%, que eu pagava juros, tinha avalista e tudo mais. Então, era uma situação muito difícil para estudar. O governo Lula deu um impacto muito positivo, né? Isso é impacto, e é importante que se diga que isso é fruto também de conquistas ainda anteriores na Constituição de 88, que colocaram a educação como uma obrigação do Estado de colocar recursos, né, que amarrou isso muito bem. E a Constituição também é um tema que hoje está correndo risco, né, com uma eventual vitória do Bolsonaro. Então, nós estamos aqui falando de esperança, e quando a gente olha para essa juventude aqui, a gente olha para trás e viu o quanto o governo Lula fez a diferença para essa juventude, né? Primeiro, citando as 8 universidades federais criadas no governo Lula, 8 universidades novas. O Brasil vinha de décadas sem ter uma universidade nova. Mais de 150 institutos federais só no governo Lula, que depois a Dilma continuou e passou de 300 institutos federais no país afora. Então, o conjunto de vagas que se abre, sem falar aqui do ProUni, que foi um programa que viabilizou a presença de muitos jovens. Eu, particularmente, tenho muitos conhecidos que fizeram pelo ProUni, o FIES, que veio depois para substituir o crédito educativo, que antes tinha um juro mais alto, tinha avalista, as pessoas se tinham um problema de crédito depois que saíram da universidade, se não conseguiam pagar, o FIES veio para atender um público. Então, isso permitiu que o Brasil praticamente triplicasse a possibilidade dos jovens estudar, e permitiu que os mais pobres tivessem acesso. Na nossa região, trazendo mais perto aqui, né, para dialogar com a nossa juventude, a universidade mais próxima era Santa Maria, e depois Pelotas, Porto Alegre e Rio Grande. E todo jovem que queria tentar entrar para a Universidade Federal tinha que ir lá uma semana inteira fazer vestibular. Então, isso tirava completamente a possibilidade de uma pessoa de origem humilde fazer. Hoje você faz o Enem na tua cidade, vai lá em 2 finais de semana, faz o Enem, depois você busca se credenciar, vai. Então, abriu um leque de oportunidades que deu um salto, e os pobres, de fato, conseguiram ter acesso à universidade. Mas nós vivemos hoje, de fato, esse retrocesso novamente. O governo Bolsonaro, além, já começou no governo Temer, de colocar o limite nos recursos passados para a educação, né? Nós tivemos também o Pronatec, que era um programa muito importante, que aqui em Santa Rosa, a FEMA e outras instituições ofereciam cursos, que era muito importante, também foi fechado. Então, nós tivemos um retrocesso muito grande em virtude do congelamento de gastos em educação. E essa é a nossa expectativa agora. O Lula tem assumido compromissos de fato, retomar o investimento pesado na educação, e esta é talvez a razão da grande maioria da juventude brasileira já estar com o Lula, né? 57%, 58% dos jovens, hoje, através das pesquisas, já manifestam o seu voto no Lula, né? E essa esperança, de fato, é uma esperança calcada nessas experiências que a Rafaela conta que viveu, né? Vendo os outros jovens, quando ela era criança, vendo os jovens indo para a universidade, tendo oportunidade, e hoje essas portas estão se fechando, não só para a educação, quanto também essa visão pejorativa da ciência, a não valorização da ciência. Então, isso é uma política de interesse, não é simplesmente uma opção por falta de recursos, é uma opção do governo. Então, nós precisamos de um novo governo, uma nova opção, para, de fato, novamente possibilitar isso. E a esperança de vocês certamente nos anima também para lutar pela vitória do governo.
Stephanie Câmara, você é recém-formada, né? Está nessa expectativa de olhar ali para o amanhã, né? E estar aí construindo a sua vida de acordo com a sua formação e também continuar, né? Fazendo pós, né? Doutorado e por aí vai, continuar se estabelecendo. Caiu o sinal da Stephanie. Acho que caiu o sinal da Stephanie, mas vamos ver aqui, sumiu. Está retornando, acho. Vamos ver aí. Mas essa expectativa que a gente quer, que eu queria saber de você, o teu futuro, como é que você vai desenha ele, digamos assim, faça um comparativo. Me faça um comparativo, Stephanie, entre ter um governo que retira recursos, como tu disse, né, que é um desastre, né, que tira toda a perspectiva, né, de um horizonte melhor aí para a juventude, e um governo que está vindo aí, que a gente espera, né, e acredita que no dia 30 a gente possa comemorar isso. Como é que você vê isso e com a tua perspectiva de futuro? Eu estou enrolando aqui porque está voltando a Stephanie ao ar aí, agora sim, vamos chamar ela aqui. Ó. Aí. Só caiu agora. Está valendo, Stephanie. O que você me fala em termos desse governo que está aí, esse comparativo do que está acontecendo e que pode acontecer? Sim. Então, eu acredito assim, fortemente que mais um mandato vai ser um desastre. Já foi desastroso nesses últimos anos, agora tu imagina se continuar. Então, eu acho que é uma oportunidade de mudança que o povo brasileiro tem. E se for analisar, a questão da educação é uma questão que afeta a sociedade no geral, no todo, assim, afeta completamente em todos os aspectos. Então, mesmo que a pessoa já esteja no mercado de trabalho, mesmo assim, a educação vai continuar afetando a vida dela. Porque a igualdade de oportunidades, assim, que é uma coisa muito necessária, vem ao encontro no sentido do mercado de trabalho ser mais justo. Por exemplo, eu consegui adquirir o diploma e tal. Pensando aqui na colega, na Rafaela, ela no futuro não é uma competidora, menina. Ela é mais uma pessoa ali trabalhando no social. Então, se houver um investimento na educação, logo na infância, adolescência e juventude, vai ser construído um futuro melhor na fase adulta das pessoas. Com uma educação melhor, que é a proposta forte, assim, do governo Lula, o mercado de trabalho melhora, as questões sociais melhoram, então eu acredito que é uma época de mudança para melhor, assim. É a expectativa que temos. Rafaela, tens medo do futuro? O futuro com o Bolsonaro, sim. Mas eu estou bem esperançosa que o Lula vai ganhar essas eleições e que tudo vai melhorar. E eu tenho 3 irmãs em casa, comigo são 4, e é complicado todas terem uma educação particular, mas com o governo Lula eu espero não, mas com certeza, a gente vai ter acesso a uma educação pública de qualidade. E eu acho que isso é a maior expectativa, né, que a gente tem, nós estudantes, jovens. É a grande expectativa que temos, né, pela professora Ayrton Rodrigues, nós
voltar a ter aqueles... Como era? Nós vivemos aqui numa cidade que nem Santa Rosa, eu moro do ladinho do IFAR agora, no IFET. A gente via todo... Era, né, quase que mês seguinte iniciando uma obra, um prédio novo, né, tanto no ensino técnico como no ensino superior, né? E a gente, então, além das universidades, teve essa estrutura, né, de ensino técnico e também ensino federal, né? O valor disso para uma comunidade, para a juventude, é imenso. Isso não dá para dimensionar isso. Como é que com essa retirada de recursos aí de um governo, de uma hora para outra, retira recursos da educação para colocar no orçamento secreto? Que realidade triste, né? Exato. Nós tivemos a diferença fundamental é que esse governo não priorizou a educação. Nós tivemos, no governo Lula, nós tivemos um planejamento e um programa coordenado pelo ex-ministro Fernando Haddad, que inclusive ficou conhecido como o melhor ministro da educação do país. E eu perguntaria a quem nos está acompanhando aqui, você lembra do ministro da educação de hoje? Né? O governo Bolsonaro teve 5 ministros. Teve um que nem chegou a assumir porque fraudou seu próprio histórico de formação acadêmica, seu currículo. Teve outro que teve que fugir do país, teve outro que nem brasileiro não era, teve outro que teve problemas com a justiça em questão de barros de ouro, enfim. Então, é uma vergonha completa. Em 4 anos, ter 5 ministros da educação e dificilmente a população brasileira vai lembrar do nome de um deles, né? Então, se lembra por causa do escândalo. Então, com o Haddad, nós tivemos um planejamento, desde a educação infantil, né? Olha o programa de creches que nós tivemos aí nos governos do PT, né? A construção das escolas de educação infantil, o modelo que veio aqui, inclusive 2. Essa importância disso que a Stephanie estava falando, né? Começando desde a infância, tivemos o programa mais de alfabetização, tivemos programas na área da questão do ensino da merenda escolar, nós tivemos a aprovação de uma importante lei, quem estuda hoje no ensino médio e os pais que nos acompanham sabem disso, a questão da lei da merenda escolar, onde nós compramos hoje 30% da alimentação ou mais da agricultura familiar, qualificou muito a merenda escolar, né? Nós temos hoje um dado específico que eu quero te dar aqui, Aldo, para quem está nos acompanhando. Hoje o governo federal, em 4 anos, não aumentou 1 centavo sequer o repasse da merenda escolar. Nós recebemos menos de 40 centavos por aluno para servir a merenda escolar. Então, nesse período, 54% foi a inflação dos alimentos, em alguns casos mais de 100%, né? Então, hoje nós conseguimos, lá na escola que eu trabalho, enfim, e trabalho com esse tema da merenda escolar, nós conseguimos servir a merenda escolar porque o Estado complementa com mais do que o dobro do valor do governo federal. Então, isso mostra por si só o valor que se dá para uma educação. Então, tem toda a política voltada para a questão do transporte escolar, de ônibus, enfim, até bicicleta em algumas regiões, enfim, né? Então, houve recurso, houve um cuidado, houve um investimento muito grande, e o Instituto Federal aqui em Santa Rosa foi uma conquista muito importante, não só aqui, quanto em outros municípios, né? Os municípios acima de 50 mil habitantes, em todo o país tiveram um Instituto Federal, né, que oferece cursos tanto no ensino médio, quanto técnico, quanto superior, né? Então, as extensões universitárias, temos aqui em 3 de Maio uma extensão universitária, temos em outras regiões, então, quem queria estudar na Universidade Federal, mesmo não estando direto lá, pôde, através de uma extensão, estudar quantos professores foram formados naquele período. Então, houve, de fato, um processo de ebulição, de revolução na educação. E esse processo, ele colocou o Brasil num outro patamar, né? Colocou a educação brasileira em um outro nível. E por isso que nós temos hoje um maciço apoio de quem trabalha com essa área, porque percebeu a diferença desse período. E nós precisamos, de fato, resgatar isso, né? Com a experiência que já temos. Eu sempre digo, nós não vamos ter que começar do zero de novo, nós vamos recuperar aquilo que a experiência que é acumulada, que nós já temos nesse processo, vai permitir que a gente faça muito mais, e faça mais rápido, né? Então, desde que tenha vontade política para fazer, né? Então, como você disse bem, o orçamento secreto hoje canaliza recursos da educação, da ciência, para beneficiar deputados, enfim, já os escândalos estão aparecendo, ontem já teve uma prisão, enfim. Então, isso tudo é uma opção política.
desgastar a educação é uma forma de você fortalecer a tua ideia, e é isso que o Bolsonaro está construindo no país. Demonizar a educação, demonizar a ciência, para, em cima da ignorância, construir o seu plano de governo. São dias complicados, né? Dias difíceis aí que estamos vivendo e que a gente quer deixar para trás, né? Né? Que a gente possa aí viver tempos diferentes, né? Que não tem quem não teve. Eu, por exemplo, tive 2 filhas que fizeram o curso superior em razão de existir projetos e oportunidades como jamais eu teria condições de bancar a faculdade para 2 filhas. Possível, não tem. Então, são muitas e muitas famílias que aconteceram isso. Hoje eu tenho minha casa própria em razão de que, né, existiu Minha Casa Minha Vida. E tanta gente que teve benefícios, não tem quem não foi tocado por projetos, né, do governo Lula ali. Então, vou perguntar para a Rafaela, o povo não tem memória? Uma pergunta assim para alguém na idade da Rafaela, né? Sim. Então, eu acho que pelo fato da juventude, né? É que assim, grande parte da juventude apoia o Lula, mas grande parte também demoniza o Lula. É super fanático pelo Bolsonaro. E uma das razões para isso acontecer é, primeiro, a ignorância, e segundo, que a gente nasceu no governo do Lula. A gente nasceu com tudo muito bom, com educação de qualidade, todo mundo comia. E às vezes tem as conversas por aí, né? Se diz a juventude não está nem aí, mas como é bom ouvir isso, professor Ayrton, quando a gente consegue ver um jovem como a Stephanie, a Rafaela, e deve ter muitos outros por aí conscientes que talvez não tenham oportunidade até de a gente ouvir, né? E aí tem esses muitas aí. vezes, desculpa te interromper aqui, mas muitas vezes não se manifestam pelo clima que se cria, pelo clima de medo, pelo clima de agressividade, pelo clima de... e nós vivemos numa região onde nós temos um pensamento mais conservador, e a gente respeita esse pensamento, obviamente, né? Mas cria-se um clima meio que você se sente meio acuado em se manifestar. Então, talvez nós teríamos mais jovens se manifestando, já nos centros maiores, onde há uma outra atmosfera, nas universidades, onde a coisa não é tão... esse clima não pega tanto, a expressão é muito mais espontânea. A gente vê pelo país afora a juventude, de fato, abraçando, e é emocionante ver a juventude abraçando a campanha do Lula, né? Eu estive em Santa Maria, poucos dias atrás, na universidade, tem uma filha que está estudando lá. Então, é um clima, uma atmosfera muito positiva, né? Quem está lá dentro, quem percebe esse corte da educação aqui, a redução de gastos, nós temos problemas estruturais nas universidades, de construção de prédio, enfim, e agora com essa ameaça de gastos aí, estaria faltando o básico, papel higiênico, enfim, né? Então, essas constantes ameaças de corte, então, é um clima diferente, é um clima muito de trabalhar, de uma expectativa de uma mudança de governo, mas por nós estarmos numa região um pouco mais, e que até economicamente tem uma característica um pouco diferente, fruto da sua formação histórica, nós temos um pouco menos a situação da desigualdade, do desemprego, aparece com menos intensidade do que outras regiões, então talvez muitos jovens não tenham essa vontade de se manifestar, embora que muitas vezes queiram se manifestar, né, mas se sentem um pouco... e esse é um problema, né, porque nós vivemos um momento onde politicamente as coisas estão muito acirradas, né, e a gente não consegue, às vezes, se manifestar, né. Muitas pessoas acabam não se manifestando, vão votar, né, mas não se manifestam para não criar atritos. Isso é um problema para a democracia, isso é um sinal grave da doença da democracia, né, e isso nós precisamos superar. E, Stephanie, como é que é o sentimento de luta para quem se formou em direito, e de você ver tanta gente que
está perdendo a oportunidade, que está sendo abandonada no processo de educação, de oportunidades? Qual é a tua luta daqui para frente? Como é que você vê? Porque nem todos, né? Nem todos, a grande maioria não vai ter condições de chegar onde você chegou, né? Se não tiver um governo como esse. Então, como é que você vê isso? O principal sentimento é de indignação, assim, em relação a tudo isso. E é uma luta constante, porque estudar é sempre importante. Como dizem, nunca é demais. Então, obviamente que apesar de eu já ter me formado, eu gostaria de continuar, né? Pós-graduação. Penso até, é ousado, mas eu penso até em fazer um mestrado. Eu sei que é difícil. E como eu tive muita dificuldade durante a minha formação, para mim, pagar por um mestrado é muito complicado. Então, é uma questão que toca toda a sociedade, mas também toca profundamente a mim também. Porque se não houver uma mudança e voltar esses investimentos nas faculdades federais, as minhas chances de conseguir fazer um mestrado em faculdade federal, elas são mínimas, são nulas. Então, o sentimento é de luta, mas é aquela luta moderada, como o professor estava falando. É uma situação bem difícil, porque está muito polarizado, está difícil tu conversar com alguém, tentar mostrar teus pontos, sem você partir para uma discussão pessoal, assim. Mas a gente não desiste, eu sempre tento conversar com as pessoas, fazer entender o lado. E é isso, assim, é bem polarizado como está hoje. A gente está numa região que a gente é minoria, se a gente for ver, mas a esperança está sempre aqui. Sempre presente a esperança, é isso aí. Eu quero destacar aqui, no teu caso específico, né, que nós tivemos uma grande conquista na região, que talvez as pessoas não celebrem com a intensidade que deva ser. Nós temos uma universidade federal aqui, em Cerro Largo, um campus da universidade, uma universidade que é única no país, porque ela nasceu de baixo para cima, ela nasceu dos movimentos sociais. Eu participei, inclusive, dessa construção histórica, dessa luta, outros vários lideranças participaram, né? E que hoje cumpre um papel muito importante e abre muitas portas, né? Tem, inclusive, curso de medicina em Passo Fundo, tem outras, são 5 campos, né? Então, é uma universidade muito importante que abriu, e hoje 90% são alunos egressos da escola pública, que é um dado muito importante. Essa universidade que completou 10 anos há pouco tempo, esse ano acho que fechou 11 anos, né? Então, é uma universidade com um caráter muito diferenciado e que cumpre um papel muito importante. E eu acho que um símbolo aqui da região do que foi o governo Lula, né? E que nós vamos, com certeza, potencializar muito. Tem hoje mestrado, já tem formação em curso de mestrado, então abre portas para jovens que querem estudar. E precisamos destacar também a importância de um programa que a gente não falou aqui ainda, uma das propostas do governo Lula, e uma das coisas é abrir a porta à universidade, do Enem, para o aluno entrar nela. Mas o jovem de baixa renda precisa de uma ajuda para ficar na universidade. Esse jovem, muitas vezes, não tem um pai, uma mãe que possa dar um costado aí, possa mandar uma grana aqui, então ele precisa de um auxílio para permanecer no local, e esse auxílio precisa ter um valor maior, não um valor simbólico só para comer, ele precisa viver, precisa de vez em quando visitar os pais, enfim. Então, garantir essa permanência, porque muito jovem hoje entra na universidade com sonho, com energia, com toda a garra dele, mas durante o caminho acaba tendo que desistir porque não dá conta de permanecer lá. Então, são formas de nós resgatarmos e valorizarmos esse jovem e ele possa continuar. Então, essa política também é fundamental para que a gente... Porque hoje as vagas foram criadas naquele período, mas muitas não estão sendo ocupadas pela condição de não poder, de fato, estar nelas. Verdade. Para nós finalizar aqui o nosso esse encontro importantíssimo, né, que nós estamos tendo aqui, a Laguche, no nosso Paralelos da Informação. Como é bom ouvir, né,
juventude, né, nos inspira, nos enche mais de esperança. E eu gostaria que vocês, para nós fechar, nos falassem de esperança. Que esperança a juventude tem? Vamos começar pela Rafaela. Bom, eu acho que eu tenho esperança de fazer uma faculdade federal. Esse depoimento, qual a tua esperança, Stephanie? Então, é uma coisa que eu até acabei esquecendo de comentar, que se não fosse pelo governo Lula, eu cresci no governo Lula, eu com certeza não teria chegado ao ensino superior. Eu estudei a vida toda na escola pública e eu tive excelentes professores, e eu lembro também disso, de alunos que a principal refeição deles era na escola. E naquela época era o governo Lula e a gente sentia o investimento. Apesar de a gente ser adolescente, as pessoas sempre olham com desdém assim para criança, adolescente, mas eles conseguem perceber e notar as coisas também. E agora, nesse governo, a minha irmã na escola, a gente percebe, porque ela também nota a diferença, fazendo uma comparação. Então, a minha principal esperança é que, assim como eu consegui, os meus irmãos e, enfim, outros jovens Ai, me deu um branco. Mas é isso. Tá bem. Deu uma quedinha no na tua conexão. Professor Ayrton, vamos falar de esperança para a juventude, para os professores, para a educação. Como é bom, eu sou alguém movido pela esperança, né? Eu acho que, como diz o Paulo Freire, né? O próprio fato de ter esperança num país como o Brasil é um ato revolucionário. Então, você ter esperança, você já é um revolucionário dentro de um país com tamanha desigualdade, com uma história de desigualdade que nós temos, e que tem seus 500 e poucos anos de história, mas em pouquíssimo período dessa história teve governos que olharam para a maioria, né? E o governo Lula e o governo Dilma foram governos que olharam para as maiorias. Então, a esperança que eu carrego não é uma esperança vazia, né? É do verbo esperançar, né? É da esperança com ação, com atitude, né? E nós temos essa grande oportunidade. Nós temos, domingo que vem, no dia 30, a grande oportunidade de devolver a esperança. Eu acho que a palavra, o lema da campanha escolhido pela campanha Lula é muito significativo, né? Porque, de fato, temos que dialogar com a esperança de futuro. E eu olho para essas duas jovens aqui, assim como eu tenho uma filha nessa idade, que está hoje na Universidade Federal em Santa Maria, né? E vive esse ambiente, e eu, de fato, quero dedicar a minha vida a construir uma possibilidade melhor para essa juventude, porque eu acredito muito nesse país. Nós temos condições todas de superar as desigualdades, de nós irmos crescendo no constante, dar mais oportunidades, e como tudo melhorou quando se deu mais oportunidades, né? E isso nós precisamos resgatar. Então, Lula tem essa grande esperança, né, aos 76 anos de idade, mostrando toda essa vitalidade de quem tem toda essa experiência, quem passou, quem sofreu, quem teve fome lá na infância, migrou para o Nordeste, trabalhou como metalúrgico, cortou o dedo, enfim, lutou no movimento sindical, se constituiu como liderança, não pôde estudar, estudou até a 5ª série, mas hoje é laureado pelo mundo afora, por universidades, né, em reconhecimento ao seu trabalho. Então, isso tudo merece e nos dá essa esperança de ter um futuro melhor. E eu quero fazer um chamado final aqui, quem está nos acompanhando. Vamos esquecer fake news. Vamos esquecer a vida real é que importa. Você não vai viver a vida virtual a partir do ano que vem. É a vida real que vai importar. E o Lula tem essa significativa importância e vai melhorar a vida real das pessoas, especialmente da juventude. Um grande abraço e, novamente, feliz dia do professor. Obrigado a todos, a Rafaela, a Stephanie, a professora Ayrton, e vamos esperançar, né? Obrigado. Aí eu quero agradecendo vocês, e pedindo também
para que todos que estejam conosco compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Então, gente, até o próximo programa.